Olha só que interessante. A gente vai mergulhar agora numa mistura que parece improvável, né? A lógica de um desenho animado com a teologia da Idade Média. A pergunta que guia tudo isso aqui parece até piada no começo. Em qual círculo do inferno de Dante estaria o Coragem, o cão covarde? Mas acredite, essa pergunta boba abre uma porta para a gente discutir umas coisas bem sérias, como justiça, virtude e, claro, o medo. Bom, um cão no inferno. Antes de achar um lugar para ele, tem uma questão ainda mais básica, né? Um cachorro pode ser julgado, para começo de conversa? Pela teologia que o Dante Alighieri usou para escrever a Divina Comédia, a do Tomás de Aquino, a resposta seria não. Para os animais, eles teriam o que se chama de ânima sensitiva. É uma alma mortal, sabe? Capaz de sentir, de ter instinto, mas sem razão e sem imortalidade. Ou seja, quando um animal morre, ele simplesmente deixa de existir. Fim. Sem julgamento divino, sem céu, sem inferno. Certo, a alma animal julgada. O caso parecia encerrado, né? Só que o Coragem, bom, a gente sabe que ele não é um cão qualquer. E a própria história da humanidade tem uns casos bem bizarros que abrem um precedente para isso. E aqui é que a coisa fica boa. As ações do Coragem criam uma espécie de brecha na lei divina. Pensa bem, ele fala, tá? Em monólogos com a gente, mas fala. Ele usa um computador para pesquisar as ameaças que aparecem. E o mais importante, ele tem uma agência moral. Ele age contra o próprio instinto de sobrevivência para salvar Muriel. Com tudo isso, a gente é meio que forçado a julgá-lo como se ele tivesse uma alma racional, igual a de um ser humano. E olha que loucura, julgar animais não é coisa de desenho animado. Aconteceu de verdade na Europa por séculos. A gente tem registros desde o século XIII de tribunais julgando animais. Em 1386, uma porca foi condenada e enforcada publicamente na França por assassinato. Teve até advogado de defesa para ratos em 1508. Então essa ideia de um julgamento por Coragem, para uma mente medieval, faria todo sentido. Ok, medo contra covardia. Se a gente aceita que ele pode ser julgado, vamos para a acusação principal, que vem do nome dele, né? Coragem, o cão covarde. Mas, será que ele é mesmo covarde? Aí a gente precisa entender uma distinção teológica que é fundamental. Uma coisa é o medo, que a teologia chama de paixão. É um sentimento natural, uma reação involuntária ao perigo. É moralmente neutro. Outra coisa, bem diferente, é a covardia. A covardia é um vício. É a falha moral de deixar o medo te impedir de fazer a coisa certa. É um pecado contra a virtude da fortaleza. E é exatamente aí que está o pulo do gato. O Coragem age apesar do medo que ele sente. Ele nunca, jamais abandona o dever dele de proteger a Muriel. Ele pode gritar, tremer, se desesperar, mas no final ele vai lá e faz o que precisa ser feito. Isso não é covardia. Pelo contrário, isso é a definição da virtude da fortaleza. Então, o veredito de Dante. Se a gente absolve o Coragem da acusação de covardia, a pergunta muda. Onde que um herói desses, virtuoso, mas, não batizado, se encaixaria no inferno superorganizado de Dante? Dá pra gente descartar alguns lugares de cara. O vestíbulo do inferno, por exemplo, é para os indecisos, os em cima do muro. E o Coragem escolhe um lado sem hesitar, o lado da Muriel. O quinto círculo também não serve. Lá ficam os irados e os assidiosos, aqueles paralisados por uma tristeza profunda. A ansiedade do Coragem é o oposto disso. É ativa, é focada em cuidar, não em se paralisar. Isso tudo nos leva ao lugar mais provável, o mais correto teologicamente. O primeiro círculo, o limbo, é o lar dos chamados pagãos virtuosos. Pessoas que viveram vidas admiráveis, cheias de virtude, mas que não foram batizadas. Não é um lugar de sofrimento físico, de tortura, mas sim de uma tristeza serena, uma saudade de algo que nunca puderam ter. Mas e se a gente fosse além? A sentinela eterna. A justiça no inferno de Dante é muito específica, quase poética. Tem uma regra de que a punição deve ser um espelho perfeito do pecado. Então vamos imaginar que o tribunal exigisse uma punição e não o limbo. Qual seria? Para isso, a gente tem que achar a verdadeira falha do Coragem. E não é a covardia, já vimos isso. É outra coisa. Uma hipervigilância ansiosa. É aquela crença de que a segurança do mundo, ou pelo menos da Muriel, depende única e exclusivamente dele. Ele não consegue relaxar, não consegue confiar que as coisas vão ficar bem. Então a punição feita sob medida para ele seria um ciclo terrível, um pesadelo sem fim. Primeiro, sombras de monstros surgiriam da escuridão, uma ameaça eterna.
Depois, ele seria obrigado a defender uma imagem fantasma da Muriel, um dever infinito. Só que no exato momento da vitória, quando ele vai abraçá-la, ela se tornaria intocável, negando a ele qualquer alívio. E aí, o ciclo recomeça, com uma nova ameaça, ainda maior que a anterior. Pensem na crueldade poética disso. Em vida, o que dava alívio a ele era o abraço da Muriel no final de cada episódio. No inferno, a necessidade de protegê-la se torna infinita, mas aquele alívio, aquele conforto do abraço é eternamente negado. A fonte da sua alegria se torna a ferramenta da sua tortura. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é de arrepiar. E se o verdadeiro inferno for justamente isso, o amor sem alívio?